E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar de onde veio o Natal? Tipo, quem inventou essa festa que a gente tanto ama? A gente decora a casa, troca presente, come pra caramba. Mas como tudo isso começou? Fica comigo que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para desvendar a verdadeira história por trás do Natal. E olha, já adianto que tem muita coisa surpreendente pelo caminho. Vamos começar pelo básico. O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas espera aí, a Bíblia não diz exatamente em que dia Jesus nasceu. Pois é, então, por que 25 de dezembro? A resposta é uma mistura de história, religião e um pouquinho de estratégia. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Páscoa era a festa mais importante. O nascimento de Jesus nem era comemorado. Foi só lá pelo século IV que a Igreja Católica, lá em Roma, decidiu: vamos celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. E por que essa data? Porque ela era muito conveniente. Nessa época do ano, os romanos já tinham uma festa super popular chamada Saturnália. Era uma celebração em homenagem ao deus Saturno, o deus da agricultura. Durava vários dias, com muita comida, bebida, troca de presentes e até uma inversão de papéis, onde os mestres serviam seus escravos. Era uma verdadeira bagunça organizada. Além da Saturnália, no dia 25 de dezembro, eles também celebravam o nascimento do Sol Invicto. O Sol Invictus era uma festa que marcava o solstício de inverno no hemisfério norte, o momento em que os dias começam a ficar mais longos, simbolizando a vitória da luz sobre as trevas. A Igreja, muito esperta, percebeu que seria mais fácil converter as pessoas se eles não precisassem abandonar suas tradições favoritas. Então, eles basicamente cristianizaram essas festas pagãs. Em vez de celebrar o nascimento do sol, eles passariam a celebrar o nascimento do sol da justiça, que é um dos títulos dados a Jesus Cristo. Foi uma jogada de mestre. Assim, o 25 de dezembro foi se firmando como a data oficial do Natal no Ocidente. Mas e o Papai Noel? De onde veio esse bom velhinho de barba branca e roupa vermelha? A inspiração original vem de uma pessoa real, São Nicolau. Ele foi um bispo que viveu no século IV, na região que hoje é a Turquia. Nicolau era conhecido por sua enorme generosidade. Dizem que ele secretamente doava dinheiro e presentes para os pobres. Uma das histórias mais famosas conta que ele ajudou 3 moças pobres a conseguir o dote para casar, jogando sacos de ouro pela janela da casa delas. Por causa disso, ele virou o santo padroeiro das crianças e dos marinheiros. A figura de São Nicolau foi se espalhando pela Europa, ganhando nomes e tradições diferentes em cada lugar. Na Holanda, por exemplo, ele é chamado de Sinterklaas, e foram os imigrantes holandeses que levaram essa tradição para os Estados Unidos, lá por volta do século XVII. Lá, Sinterklaas virou Santa Claus. No início, ele era retratado de várias formas: magro, alto, usando roupas de várias cores, como verde ou azul. A imagem que a gente conhece hoje do velhinho, bochechudo barrigudo e de roupa vermelha foi consolidada no século XIX, principalmente por causa de um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, que descrevia ele chegando num trenó puxado por renas. E depois, nos anos 30, uma famosa campanha publicitária de uma marca de refrigerantes ajudou a popularizar essa imagem no mundo todo. Então, o Papai Noel que a gente conhece é uma mistura do santo generoso com a criatividade da poesia e o empurrãozinho do marketing. E a árvore de Natal? Por que a gente pega um pinheiro e enche de enfeites? Essa tradição também tem raízes pagãs,
bem antes do cristianismo. Muitos povos antigos, como os egípcios e os romanos, usavam plantas e árvores que ficavam verdes o ano todo para decorar suas casas durante o inverno. Isso simbolizava a vida e a esperança de que a primavera voltaria. A tradição moderna da árvore de Natal, como a gente conhece, começou na Alemanha, lá pelo século XVI. Dizem que o reformador protestante Martinho Lutero, andando por uma floresta numa noite de inverno, ficou encantado com as estrelas brilhando através dos galhos dos pinheiros. Ele quis recriar essa cena em casa para sua família. Então, cortou um pinheirinho e colocou velas acesas nos galhos. A ideia pegou, e os alemães começaram a decorar árvores com maçãs, nozes e outros enfeites. Foram os imigrantes alemães que levaram o costume para outros países, como a Inglaterra e os Estados Unidos, e de lá para o mundo todo. E a troca de presentes? Como eu disse antes, a troca de presentes já acontecia na Saturnália romana. Era um jeito de desejar boa sorte e prosperidade. Os primeiros cristãos, no entanto, eram meio contra esse costume porque achavam que era uma prática pagã. Mas a tradição era tão forte que acabou sendo incorporada ao Natal. A justificativa cristã veio da história dos 3 reis magos, que levaram presentes, ouro, incenso e mirra, menos para o menino Jesus. Assim, dar presentes no Natal virou uma forma de imitar os reis magos e de celebrar a generosidade, lembrando do maior presente, que para os cristãos foi o próprio Jesus. E as comidas de Natal? Peru, Chester, panetone. De onde veio tudo isso? A ceia de Natal é uma versão moderna dos grandes banquetes que sempre aconteceram em celebrações de solstício de inverno. Comer bem era uma forma de celebrar a colheita e se preparar para os meses mais frios. O peru, por exemplo, é uma ave nativa das Américas. Ele foi levado para a Europa e virou um prato de festa, principalmente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. No Brasil, ele se popularizou e virou o astro da ceia. Já o panetone tem uma história que vem lá da Itália, de Milão. Existem várias lendas, mas a mais famosa fala de um padeiro chamado Tony, que, para impressionar seu chefe, criou um pão doce especial, com frutas cristalizadas. O pão de Tony, ou panetone, fez tanto sucesso que virou uma tradição natalina italiana, que os imigrantes trouxeram para o Brasil e que a gente adora até hoje. Então, como a gente pode ver, o Natal é uma festa complexa, um verdadeiro mosaico cultural. Ele começou com uma decisão estratégica da Igreja para cristianizar festas pagãs, pegou emprestado a generosidade de um santo turco, a tradição de decorar árvores dos alemães, a mania de dar presentes dos romanos e um cardápio que viajou o mundo. É uma celebração que foi se transformando ao longo dos séculos, absorvendo costumes e significados de diferentes povos. O mais legal de tudo isso é que, independentemente da sua crença ou de como você celebra, o espírito do Natal une as pessoas. Seja pela fé no nascimento de Jesus, pela alegria de estar com a família, pela magia do Papai Noel, ou simplesmente pela chance de comer um monte de coisa gostosa, o Natal tem um significado especial para quase todo mundo. É um momento de pausa, de reflexão, de generosidade e de esperança por um futuro melhor. E essa, talvez, seja a tradição mais importante de todas. E aí, gostou de descobrir a verdadeira história por trás do Natal? Qual dessas curiosidades você achou mais interessante? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens pela história
que a gente vai fazer. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!